Em 1976, dois jovens obcecados por tecnologia montaram um computador numa garagem em Los Altos, Califórnia. Sem dinheiro, sem experiência em negócios, sem plano. Apenas uma ideia. 50 anos depois, essa empresa seria avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, o maior valor de mercado da história da humanidade. Empregaria 160 mil pessoas em todo o mundo. Venderia mais de 1 bilhão de iPhones. E mudaria, para sempre, a forma como a humanidade se comunica, trabalha, cria e vive. Esta é a história da Apple. Para entender a Apple, você precisa entender seus fundadores. Steve Jobs tinha 21 anos. Era adotado, havia abandonado a faculdade de Reed depois de um semestre, passará por uma fase hippie na Índia e trabalhava na Atari. Intuitivo, carismático, obcecado com design e com a ideia de que a tecnologia podia mudar o mundo. Steve Wozniak, o Woz, tinha 26 anos. Engenheiro brilhante, tímido, apaixonado por eletrônica desde criança, trabalhava na Hewlett-Packard. Onde Jobs via negócios, Woz via circuitos. Os dois se conheceram no Homebrew Computer Club, um grupo informal de entusiastas de computação em Menlo Park, Califórnia. Era 1975. E essa amizade improvável estava prestes a mudar o mundo. Em abril de 1976, Jobs e Wozniak, junto com Ronald Wayne, um colega da Atari, assinaram um documento numa mesa de cozinha e fundaram a Apple Computer Company. Wayne recebeu 10% das ações em troca de ser o sênior do trio. 2 semanas depois, apavorado com a ideia de ser pessoalmente responsável pelas dívidas da empresa, vendeu sua participação por $800. Uma decisão que valeria, hoje, mais de 100 bilhões de dólares. Os dois Steves começaram a trabalhar na garagem da família Jobs, em Los Altos. Sem ar-condicionado. Sem funcionários. Apenas uma bancada de madeira, componentes eletrônicos espalhados pelo chão, e uma ambição desproporcional ao espaço onde trabalhavam. A primeira criação foi o Apple I, basicamente uma placa de circuito montada à mão por Wozniak. Sem teclado. Sem monitor. Sem carcaça. O computador precisava ser conectado a uma TV e a um teclado externo. Era rudimentar. Mas funcionava. E foi Jobs quem enxergou o potencial comercial. Enquanto Woz queria distribuir os esquemas de graça para outros entusiastas, Jobs queria vender. Ele conseguiu o primeiro pedido, 50 unidades a $666 cada, para a loja Byte Shop, em Mountain View. Para financiar a produção, Jobs vendeu sua van Volkswagen e Woz vendeu sua calculadora HP. Produziram os 50 computadores numa sala de jantar. A Apple tinha nascido. Se o Apple I foi um começo, o Apple II foi uma revolução. Lançado em 1977, o Apple II tinha teclado integrado, saída colorida para televisão, e era um produto completo, elegante, embalado em plástico bege, algo que nunca havia existido antes. Mais importante, tinha software. O VisiCalc, lançado em 1979, foi a primeira planilha eletrônica da história e rodava exclusivamente no Apple II. Empresas começaram a comprar computadores pela primeira vez não por curiosidade, mas por necessidade real. As vendas explodiram. Em dezembro de 1980, a Apple abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Foi o maior IPO americano desde a Ford, em 1956. Na manhã seguinte, Steve Jobs, com 25 anos, havia se tornado um homem de 256 milhões de dólares. Mas Jobs já estava pensando no próximo passo. Em 1979, foi convidado a visitar o PARC, o centro de pesquisas da Xerox em Palo Alto. O que ele viu o chocou: uma interface gráfica controlada por mouse, ícones, janelas, pastas, tudo clicável com um clique. A Xerox tinha inventado o futuro sem saber o que fazer com ele. Jobs sabia. Ele voltou para a Apple obcecado, queria criar um computador que qualquer pessoa pudesse usar sem precisar aprender código. O projeto foi batizado de Macintosh. Em 22 de janeiro de 1984, o Mac foi lançado com um comercial dirigido por Ridley Scott no Super Bowl. Uma mulher arremessa um martelo contra uma tela onde um líder totalitário discursava. Por que 1984 não seria como 1984? O Mac tinha mouse, janelas, ícones.
Custava 2.495 dólares. E mudou para sempre o que um computador podia ser. Mas por trás do lançamento histórico, havia uma guerra interna. Jobs era genial e impossível de trabalhar. Gritava com funcionários em público. Humilhava engenheiros. Cancelava projetos do dia para a noite. Em 1983, a Apple contratou John Sculley, o presidente da PepsiCo, com aquela frase de Jobs que se tornaria lendária: "Você quer passar o resto da vida vendendo água açucarada, ou quer uma chance de mudar o mundo?" Sculley aceitou. Mas a relação entre os dois deteriorou rapidamente. Jobs queria controle absoluto. Sculley tinha o apoio do conselho. Em maio de 1985, o conselho retirou os poderes operacionais de Jobs. Em setembro, humilhado, ele se demitiu. Tinha 30 anos. Havia sido expulso da empresa que fundara. Doloroso. Mas, como ele mesmo disse anos depois, provavelmente o melhor que podia ter acontecido. Jobs não ficou parado. Fundou a Next, uma empresa de computadores voltada para universidades e empresas. Comprou a Pixar por 5 milhões de dólares, que mais tarde produziria Toy Story, a primeira animação digital de longa-metragem da história. Enquanto isso, a Apple tentava sobreviver. Lançou o Newton, um assistente pessoal que virou piada nacional. Licenciou maços para outros fabricantes, uma decisão catastrófica que fragmentou o mercado. Lançou dezenas de produtos sem foco: Performa, Centris, Quadra, Pippin. Em 1996, a Apple tinha menos de 150 dias de caixa no banco. Reportagens na imprensa perguntavam seriamente se a empresa deveria ser encerrada. A empresa que havia criado o computador pessoal estava à beira da extinção. Em dezembro de 1996, a Apple fez a aquisição mais importante de sua história. Comprou a Next por 429 milhões de dólares. No pacote, veio Steve Jobs. Em setembro de 1997, depois de meses atuando como consultor informal, Jobs subiu ao palco numa camiseta preta e jeans, o visual que se tornaria sua marca registrada, diante dos funcionários da Apple em Cupertino. A primeira decisão foi brutal: encerrar 70% dos produtos da empresa. De mais de 300 linhas de produtos, restaram 10. Depois, fez algo que chocou o Vale do Silício inteiro: fechou uma parceria com a Microsoft, o rival histórico, recebendo 150 milhões de dólares em investimento. Temos que deixar de pensar que para que a Apple ganhe, a Microsoft tem que perder, disse Jobs. A Apple estava de volta. E Jobs estava com raiva. Em 1998, Jobs revelou o iMac, um computador all-in-one de plástico translúcido azul turquesa, curvado, colorido, bonito, diferente de tudo que existia no mercado. O slogan: "Computadores são para o resto de nós." O iMac vendeu 800 mil unidades em 6 meses e salvou a Apple financeiramente. Em 2001, Jobs anunciou o iPod com uma frase que se tornaria símbolo de uma era: 1000 músicas no seu bolso. Um pequeno dispositivo branco com roda de clique que cabia na palma da mão. A indústria fonográfica estava sendo destruída pela pirataria do Napster. O iPod, e depois o iTunes Store, que vendia músicas por 99 centavos, transformou a Apple na maior varejista de música do mundo. A Apple estava deixando de ser uma empresa de computadores. Estava se tornando uma empresa de cultura. Mas o maior momento de todos viria em 9 de janeiro de 2007. No Moscone Center em São Francisco, diante de um auditório lotado, Jobs subiu ao palco e disse: "Hoje, a Apple vai reinventar o telefone." O iPhone era diferente de tudo. Nenhum teclado físico. Uma única tela de toque de 3,5 polegadas. A internet real, não uma versão reduzida, no bolso. O CEO da Nokia, na época a maior fabricante de celulares do mundo, disse que o iPhone nunca teria sucesso porque não tinha teclado. O co-CEO da BlackBerry disse que nenhum empresário abriria mão do teclado físico. Eles estavam errados. Em 2007, a Nokia tinha 49% do mercado global de celulares. Em 2012, estava sendo vendida à Microsoft por 7,2 bilhões de dólares. O iPhone não foi apenas um produto. Foi uma catástrofe para toda a indústria de celulares. E foi o produto mais lucrativo da história da humanidade.
Em 2008, a Apple lançou a App Store e criou um ecossistema que transformaria para sempre a economia digital global. Desenvolvedores de todo o mundo podiam criar aplicativos e vendê-los para centenas de milhões de usuários. Em 2010, vieram o iPad e a FaceTime. Em 2011, a Siri. O iPhone 4 com câmera frontal e tela retina transformou smartphones em câmeras profissionais acessíveis. A Apple estava crescendo em velocidade que o mundo jamais havia visto. Cada novo produto criava um ecossistema que prendia mais usuários. E cada usuário preso no ecossistema tornava-se mais difícil de sair. A Apple não vendia produtos. Vendia um estilo de vida. Mas enquanto a Apple dominava o mundo, Steve Jobs lutava contra o câncer de pâncreas. Havia descoberto o diagnóstico em 2003. Por meses, recusou o tratamento convencional, apostando em dietas macrobióticas e medicina alternativa. Quando finalmente aceitou a cirurgia, os médicos acreditam que o atraso havia comprometido suas chances de recuperação. Jobs fez 3 licenças médicas entre 2004 e 2011. Em agosto de 2011, Tim Cook assumiu oficialmente como CEO. Em 5 de outubro de 2011, às 3 da tarde, Steve Jobs morreu em sua casa em Palo Alto, cercado pela família. Tinha 56 anos. Sua irmã Mona Simpson, numa carta de despedida publicada no New York Times, escreveu que as últimas palavras de Steve foram: "Oh wow! Oh wow! Oh wow!" O mundo inteiro parou. Tim Cook surpreendeu o mundo. O homem que entendia de logística melhor do que qualquer outro CEO transformou a Apple numa máquina de eficiência global sem precedentes. iPhone 5, 6, 7, X, 12, 15. AirPods, lançados em 2016, viraram um fenômeno cultural. Apple Watch, o relógio mais vendido do mundo. Apple TV Plus. Apple Pay. iCloud com mais de 1 bilhão de usuários pagantes. Em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir $1 trilhão em valor de mercado. Em 2020, 2 trilhões. Em 2023, 3 trilhões de dólares. Para ter uma referência, o PIB do Brasil inteiro é de aproximadamente 2 trilhões de dólares. A Apple, sozinha, vale mais do que toda a produção econômica do quinto maior país do mundo. Tudo começou com 2 jovens e uma garagem. A história da Apple é, acima de tudo, uma história de visão. Steve Jobs não inventou o computador pessoal, o MP3 Player, nem o touchscreen. A Xerox, a Diamond Hill e a IBM tinham essas tecnologias antes. Mas Jobs entendia, como ninguém na história, o que as pessoas queriam antes de saberem que queriam. E tinha a audácia, a obsessão e o talento para entregar isso. Se esse vídeo te contou algo que você não sabia, deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no Horizonte Digital para não perder a próxima história. Na semana que vem, como Bill Gates, de estudante de Harvard, construiu a Microsoft e dominou o mundo dos computadores por 2 décadas. Te vejo lá.